de um outro pensar, de uma outra forma de enxergar as questões que a ecologia política vem debatendo já faz algum tempo, na perspectiva da construção de um novo mundo, de um novo arranjo, de um novo modo de produzir, né, de viver. E nessa perspectiva, na minha visão, eu cheguei a algumas conclusões na perspectiva de que, sem mudar a nossa relação com o tempo, jamais conseguiremos construir uma outra forma de ser. Já dizia o velho Marx, que a mudança do tempo e a relação com o tempo foi a base desse modo de produção capitalista que hoje nos consome. E eu gostaria de perguntar ao senhor se existe alguma experiência no México, ou até mesmo na América Latina, onde a possibilidade de construção desses novos modos de produzir possam localmente, porque há de se dizer que essas formas precisam de um arranjo local, de um espaço, de um território, como o senhor trabalhou a ideia. E no Brasil existe hoje um programa que chama Territórios da Cidadania, muito interessante, uma concepção muito bacana, muito pouco conhecido até, e que abriria as possibilidades de construção, do ponto de vista dos territórios locais, articulando educação, saúde, assistência social, desenvolvimento agrário, tecnologia, inovação, mas é muito pouco conhecido, inclusive, dentro dos órgãos públicos, né? É uma concepção muito interessante, onde haveria localmente, concretamente, efetivamente, a possibilidade de construir esses arranjos de culturas tradicionais com as culturas atuais e levarmos a uma transição de um outro mundo. Bem, a minha pergunta existe algum tipo de arranjo local ou experiência parecida no México ou na América Latina que caminhe efetivamente hoje para essa construção? Porque eu acho que no Brasil a gente tem essa ideia, mas é muito pouco conhecida e muito pouco divulgada. Eu acho que a gente precisa se apropriar, principalmente a área da educação. Bom, então essa seria a pergunta. Para o senhor Madó, dizer que nós, o DIEES, uma instituição que é uma ONG já de mais de 50 anos, já optamos pelo Linux já faz algum tempo. Estamos todos usando, né, e desfrutando dessa possibilidade. E, realmente, a ideia do software livre é fundamental, eu acho, para a modernidade e para a nossa possibilidade de construção democrática, né, de um novo mundo. E gostaria de saber se, numa perspectiva mais política, se você já ouviu falar do Partido Pirata, que nasceu na Alemanha e que me parece que já se multiplica em alguns países do mundo e que tem como plataforma principal a liberdade na internet. A liberdade de acesso e tráfego de pessoas na internet. É um partido, provavelmente, de caráter anarquista, chama Partido Pirata, tem crescido na Alemanha e parece que se difunde na Europa, e que provavelmente vai precisar cada vez mais do desenvolvimento do software livre em todos os países onde ele se propõe crescer. Se o senhor já ouviu falar disso e que conexão que o senhor faria dessa abordagem ou desse espaço político na luta do senhor pela democracia e do uso da expansão e de criação de novos produtos na linha do software livre. Obrigada. Vamos inverter, fazer o senhor John responder primeiro. Ok? Okay, first of all, yes, I have heard of the Pirate Party, and I think anarchy is in the eye of the beholder. You have to figure out whether you think they're anarchistic or whether they're revolutionary. There's been lots of revolutions, and sometimes the revolutions are simply against the existing politics of the day. I seem to remember a revolution in the year 1776 that started a small country going called the United States of America. That having been said, I don't necessarily agree with everything that the Pirate Party says. And my feeling is that free software and free culture is something which is completely separate from the Pirate Party. A lot of people think that free software is political. You know, they think it's communistic. They think it's socialistic or something like that. It's not. It's actually very capitalistic. What it does is it lowers the cost of the development of the software, but still allow people to make a profit and a living. Red Hat software
just created a year where they had $1 billion in revenue. They employ thousands of people. This is not, bad. It gives people jobs. It creates industries where industries could not exist before. They contribute huge amounts back to the Linux kernel and to other distributions that are in effect their competitors. So free software is not a political movement. It's not of the party of Lula or Dilma or the other parties. It's an economic movement. And I think that as an economic movement, it should be looked at by every party as something they should do. So, yes, I've heard of the Pirate Party. I think that they're interesting. I don't necessarily agree with all of them. And I know that Mr. Stallman doesn't like the word pirate anyway, so there we go. Thank you. Bom, sobre esta questão é muito importante se tem no resto da América Latina, no México, movimentos e processos de construção de novas territorialidades seguindo outras racionalidades. E sim, temos mesmo alguns processos, movimentos que estão sendo muito emblemáticos, além disto que falei dos seringueiros. Quisiera detener e falar somente um pouquinho sobre este movimento dos povos afrodescendentes da Colômbia, que após também de 1992, esses povos esquecidos completamente, mais que as populações indígenas, com esse princípio de participação que faz parte desse processo de democratização da humanidade, eles pegaram esse direito de participar num projeto de conservação da biodiversidade de toda esta franja aí pacífico da Colômbia. É um dos processos mais inéditos, mais interessantes, como surgem estes povos que han estado sujeitos à colonização, à exploração, dessa cultura colonizadora no mundo, não? E que eles surgem aí com uma potencialidade enorme para ser quem vão se apropriar e gerar a biodiversidade num conceito muito diferente disto que a etnobioprospecção somente da biodiversidade. Nesse caminho também falando de tecnologias e conjunção dos conhecimentos tradicionais para ser gerados nesse sentido do progresso tecnológico, não? Tecnoeconômico. Não? Mas todos esses processos, vou falar de alguns outros rapidamente, se fazem a contraposição muito forte com os interesses que vão se expandindo de ocupação também desses mesmos territórios com essa outra racionalidade mais capitalista, não? Temos hoje no México um processo muito interessante que a resposta esta expansão do capitalismo com essas novas tecnologias estão gerando muitos processos de resistência. E, junto com os processos de resistência, se vão gerando processos de inovação de novas formas de reconstituição das identidades locais, de novos atores sociais que vão construindo novos modos de produção. Aí temos agora um empreendimento aí de uma empresa canadiense, como tantas empresas mineiras que está tentando se instalar no México, justo em cima de um território sagrado, de um povo tradicional, os Viricuta, aí, hacia o norte do México. E isso está gerando uma reação na defesa dos direitos territoriais desse povo, que talvez vá a concluir para novas formas também da apropriação e planejamento de seu desenvolvimento neste confronto de racionalidades. No México, talvez o processo mais emblemático e conhecido por todos vocês é esse que se iniciou em 1994 do movimento zapatista, que não é exatamente um movimento
primeiramente ecológico, é um processo de emancipação dos povos indígenas, dos seus direitos de ser como povos indígenas e não ser integrados a esta corrente não dominante. Eles pegaram agora uma retreta, se replegaram tanto deste combate muito direto com o Estado mexicano, o governo mexicano. Eles estão construindo isso que chamam os caracoles, seus modos locais de vida. Eles estão defendidos, sim, tem um grado de autodefesa, de defesa de suas autonomias, e lentamente estão legitimando, estabelecendo seus próprios modos de viver no seu entorno. E acho, pouco a pouco, eles estão gerando novas técnicas, novos processos de apropriação e de relacionamento com a natureza, com esses potenciais naturais que têm nos seus territórios. Caso mais emblemático hoje é das lutas dos povos bolivianos, do Tipnis, que após de todo este efeito positivo, não, de um Estado plurinacional, onde eles abriram a possibilidade de reconstruir os seus territórios a partir desse conceito de viver bem. Eles estão tentando reconstituir isso ao mesmo tempo que o mesmo governo do Evo Morales está tentando agora, pressionado por todos estes interesses desenvolvimentistas, não, da IRSA na América Latina, de fazer toda uma infraestrutura para a modernização do continente, não, o progresso, tá? E que estão passando esta carretera, como se chama, ruta, não?